Minha gente querida, muito boa noite. Todos sejam muito bem-vindos e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos todos unidos em prece pela paz no mundo. E nos nossos estudos diários, começamos com a Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Respostas à pressa. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. E é isso mesmo, né? A paz é construída em conjunto. A nossa paz depende da paz do mundo. Por isso que estamos aqui orando pela paz de todos. No Livro dos Espíritos, a gente está agora no item Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos, falando sobre a vida espiritual. E a gente terminou a leitura de ontem falando que um estudo aprofundado do perispírito vai dar lugar a explicações melhores dessas sensações. E aqui ele começa a falar sobre o perispírito. O perispírito é o laço que prende o espírito à matéria, tirado do meio ambiente, do fluido universal. Vale lembrar que o perispírito é feito da matéria de cada planeta, né? Cada um. E quando a gente muda de planeta, tem que ter uma adaptação do perispírito ao fluido cósmico daquele lugar. Continuando, participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Pode-se dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual que reside no espírito. Além disso, é o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servem de conduto. Essas sensações aí se localizam. Destruído o corpo, elas se tornam generalizadas. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Essas últimas do corpo podemos tomar somente por termo de comparação, não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como o remorso, pois ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos visto o espírito atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um sentimento íntimo vago, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, porém uma reminiscência igualmente penosa.
Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver nas próximas leituras. É um estudo bastante interessante, né? Esse do perispírito, falando exatamente das noções das sensações, das impressões, que a gente pode ter certeza que não vai ter esse desconforto de temperatura. Mas a lembrança da temperatura pode incomodar muito o espírito também. É como dizer que é psicológico. Vamos então para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, falando agora sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. A gente ontem leu sobre quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, em relação àquela passagem de Jesus, que ele é procurado pela família e ele diz que os meus irmãos e a minha mãe são quem faz a vontade de Deus. E agora vai explicar melhor essa passagem. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existe antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, mas sim os de simpatia e da comunhão de ideias, que prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, se atrair, se buscar, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Há, então, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos:
do ponto de vista espiritual, eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica tenha pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só lhe merecia indiferença. Ele provou suficientemente o contrário em muitas outras circunstâncias. Pois é, mas eu iria mais longe, porque nós estamos aqui nas famílias pelos laços corporais para nos entendermos e para nos amarmos. Então, os espíritos mais superiores acabam retornando para ajudar os mais resistentes, mais teimosos, e aí conquista o amor, melhora cada um. Então essa relação familiar vai se tornando mais intensa, mais forte, vai se tornando uma família espiritual, e nós todos somos todos irmãos, né? E esse que é o objetivo final da nossa evolução, essa nossa grande família espiritual humana. Então, sendo assim, vamos terminar as nossas leituras com a frase de Meimei no livro Canteiro de Ideias, psicografado também por Chico Xavier. Você compreenderá que a lágrima na provação é o suor que purifica, e que o suor do trabalho é a lágrima que aperfeiçoa.